Satoshi Kon é o meu diretor de filmes favorito. É claro que é fácil falar isso quando eu admito que não sou uma pessoa que vê muitos filmes tradicionais. Quando pequeno eu tinha uma locadora perto de casa que é uma das velharias que mais sinto falta. Por R$ 10 pegava um filme pelo fim de semana e via o que quisesse para poder devolver na segunda-feira. Nisso eu vi muitos filmes do Jackie Chan, todos os filmes da Disney, Pixar, DreamWorks e etc. E junto com o combo de sessão da tarde e tela quente, eu me considero alimentado bastante de cinema mainstream para não me sentir pressionado a ver todo filme que sai e faz sucesso. Queira ou não, foi isso que me levou a ter um interesse em anime. Sempre achei que a animação tinha a capacidade de ilustrar cenas e emoções de forma muito mais livre do que nossos rostos e corpos humanos podiam fazer através de fotos e gravações com efeitos especiais. E quando descobri que tinham basicamente filmes interativos no formato de videogames, filmes tradicionais ficaram em último lugar como meu hobby principal de interesse. Até hoje eu ainda mantenho a opinião de que primeiro vem música, jogos, depois livros, mangás inclusos, animes e aí filme e teatro na minha lista de prioridade em entretenimento. Claro que vão ter os snobs que vão te menosprezar por não achar que o filme do Tarkovsky não é o suprassumo da arte, mas ao contrário do que as pessoas sedentas por atenção na internet vão te falar, gosto nunca foi sobre o que é objetivamente bom ou não, mas sim o que te apetece mais. O que fala mais com você, as mensagens que aquilo traz, ou a história por trás da obra ou o criador. É uma forma de ver o mundo por outros olhos, talvez de forma mais profunda e duradoura do que conhecendo-os pessoalmente. E dado que desde ano passado estava para falar mais de tais filmes que realmente me chamam a atenção, Flashback. Mas enquanto não criei nenhum fabricado que faz conteúdo se inspirando em mim para estourar e ficar maior do que vocês teriam um problema em me ouvir falando de filme também? Eu quero falar de filme, eu não sou especialista em filme, mas eu acho que consigo falar de forma menos entediante que a do Arthur Tuoto como crítico de filme para assistir e ficar se masturbando intelectualmente. End of flashback. é agora que me encontro na oportunidade de falar de uma das mentes mais criativas do cinema. Desde que descobri seus filmes na adolescência, me inspirei nele a ponto de querer falar sobre arte de forma analítica. Ainda mais quando não via, dentro ou fora da internet, ninguém tentando fazer isso de forma séria no mundo dos animes, por verem só como um entretenimento mais infanto-juvenil sem valor em suas mensagens. Então pode-se dizer que, sem o Satoshi Kon, eu não estaria aqui como Takumi enferrujado. Falar então de seus filmes e sua carreira era um projeto que tinha na cabeça desde que comecei o canal. Mas, assim como a maratona de Mega Man, sentia que precisava ficar um pouco mais afiado no que fazia e pegar mais experiência para dar a Kon o respeito que sinto que ele merece. E dado que já se fazem 15 anos desde sua morte no tempo que solto esse vídeo, acho que já está na hora de pagar a promessa que fiz a mim mesmo. Esta será a sequência Satoshi Kon. Uma maratona de vídeos de todos os seus trabalhos e história como animador, mangaka e diretor de filmes. Sim, estou fazendo isso enquanto eu faço a maratona de Mega Man e enquanto eu faço um vídeo de Halloween. Sim, eu trabalho sozinho. Sim, eu sou insano. Mas isso não é sobre mim, é sobre honrar a história de Kon, introduzi-lo a outras pessoas e encorajar vocês a contemplar as mensagens na qual ele trazia para nós. Mas para isso, precisamos entender sua vida e sua jornada antes de fazer os aclamados filmes que todos a esse ponto conhecem, assim como revisitar o que já vi com novas lentes, o que vai ser muito divertido de se acompanhar com cada etapa. Eu até pensei em fazer isso no mês de setembro para ficar o mês de setembro, Satoshi Kon, ou fazer um vídeo enorme, mas não só eu me mataria fazendo isso, mas eu me conheço o suficiente para saber que iria me atrasar com minha própria ambição. Já aprendi isso com a maratona de Mega Man. Enfim, venha comigo agora para conhecer Satoshi Kon antes da fama. Nascido em 12 de outubro de 1963 em Sapporo, Satoshi Kon decidiu fazer uma faculdade de design gráfico aos 19 anos em 82 em Tóquio, na Universidade de Usabi, com interesse em fazer seus próprios mangás. Suas influências, porém, são justamente o mais curioso sobre seu processo artístico por não serem uniformes para a época ou até para os dias de hoje. Ele não puxava só de animes e mangás como muitos fazem hoje em dia, mas de absolutamente tudo que podia consumir. Seja as músicas, filmes tradicionais, séries de TV, teatro, nada passava sobre seu filtro criativo, sempre se perguntando em como poderia aprender com o que via e absorver para si. Animes que moldaram outros cineastas japoneses de idade similar não podiam faltar, como Mobile Suit Gundam, Astro Boy, Kimba, A Princesa e o Cavaleiro, sem dúvida marcaram a geração dele e estariam em seu acervo. Mas aí chegamos em seus anos de faculdade, onde ele praticou o estranho ritual de apenas ver filmes live action ocidentais enquanto estudante, para aprender sobre cinematografia e usar de inspiração para seus mangás. Então não apenas ele seria bem alimentado do starter pack de filmes japoneses para suas influências como Godzilla, Ran e o resto da
da filmografia do Kurosawa ou do Hayao Miyazaki, mas também a pluralidade cultural abraçada de diretores como George Roy Hill ou Terry Gilliam, com o Brasil sendo um de seus filmes favoritos. Além do mais, ele fez amizade com outros criadores que iriam se alavancar com ele durante sua geração, como Katsuhiro Otomo, criador de Akira, no qual Satoshi Kon trabalhou como editor do mangá, sendo um aprendiz para uma das obras mais influentes do gênero cyberpunk e um best-seller no geral, como também Mamoru Oshii, conhecido pelo filme de Ghost in the Shell, Tenshi no Tamago e Pat Labor, no qual Kon trabalhou em algumas ilustrações. Algumas obras na qual Kon participou irão me fazer explicar quem são esses três por eles trabalharem em conjunto tantas vezes, mas só pra avisar, eu não vou me distrair falando de Ghost in the Shell ou a trilogia Kerberos, porque senão a sequência Satoshi Kon também iria virar a maratona Mamoru Oshii e o Outubro Otomo. Tá vendo? Não fica tão bom de se falar. De quem eu vou sim falar em detalhes aqui vai ser sobre um compositor que eventualmente iria virar braço direito do Satoshi em seus filmes mais populares, Susumu Hirasawa. Não é a primeira vez que falo dele no canal, mas é a primeira vez que introduzo ele de forma própria. E, sem eufemismo algum, ele é o melhor artista musical da face da Terra sem competição alguma. Desculpa, Edinaldo Pereira. Eu sou Vinaldo. Como é que eu começo a explicar como é a música do cara? É como se a Bjork fizesse composições orquestrais para animes. Nascido em 1954, Susumu está desde os anos 70 em atividade como músico, começando na banda de rock prog Mandrake. Ele se aproveitou do boom tecnológico e seu interesse desde jovem em engenharia e design para desenvolver seu estilo experimental de pop artístico com a banda P-Model e sua carreira solo em 89, onde seu amor por guitarras elétricas se fundiu com seus estudos de psicologia analítica para criar alguns álbuns conceituais, juntando temas sobre a mente humana e a nova era digital. Seu álbum mais famoso de carreira solo nos anos 90 sendo Kyusai no Gihou, ou A Técnica do Alívio, onde ele narra sobre um potencial estado de nirvana onde os seres humanos podem se encontrar ao juntar todas as mentes do mundo para agir em nome do bem-estar geral. Talvez isso seja um pensamento otimista demais, dado que 30 anos depois desse álbum é meio que estamos na merda no quesito da tecnologia ser usada pelo bem, pela forma com que ele compõe a música em tons ambientais, fundindo com o autotune da sua voz, puxando para uma vibe sintética. Por um breve momento, conseguimos sim enxergar esse paraíso internauta na qual ele concebeu na sua visão. Bom, eu digo que Kyusai no Gihou é seu projeto mais popular, ignorando o elefante na sala que realmente o fez alguém conhecido internacionalmente. É muita melodia. Sim, as músicas que fizeram o anime de Berserk, tanto em 97, quanto na trilogia de filmes e no anime de 2016, tiveram a mão do incrível Susumu. Tanto que algumas músicas que eram pra ir pra trilha sonora de Berserk acabaram indo pra Kyusai no Gihou. Kentaro Miura sempre ouvia as músicas de Susumu na hora de desenhar por ajudá-lo a entrar em um estado de fluxo para seus desenhos. E ao virarem fãs uns dos outros, eles respeitaram seus processos criativos similares a ponto de trabalharem em conjunto e virarem amigos. Impressão que ele fez de forma similar ao Satoshi Kon, encorajando-o a estudar psicologia junguiana com aplicação no Japão, com o fundador da área no país, Hayao Kawai, e trabalhando junto com o músico também. Nossa senhora. Eu acabei de me ligar que o Susumu era amigo do Kon e do Kentaro Miura e teve que ver os dois morrerem sem terminarem seus últimos projetos. Também me liguei que uma hora eu vou ver o Susumu morrer em algum momento durante a minha vida. Eu não tô bem não, galera. Os shows dele são coisas fora desse mundo também. São concertos interativos onde ele usa os soundboards em formatos de luzes como instrumentos, passando a mão nos lasers para que o som adequado toque enquanto ele canta no sensor. Sua experimentação com tecnologia acontece até os dias de hoje. Sim, ele ainda está na ativa, aos 71 anos, e as músicas dele ainda são pique. Ser letrado tecnologicamente por 50 anos devia te fazer concorrer a um prêmio de inteligência. Com tanto de velho que cai em golpe de novinha nua no grande 2025, pra mim o Susumu tem 500 de QI por comparação a seus concorrentes. Dalai Lama, por exemplo, foi um plugin de música feito em 2002 que virou meme por ter a cara do ícone budista cantando um precursor do Vocaloid para fazer músicas em tons engraçadinhos. Só que o Susumu Hirasawa conseguiu usar isso numa música séria e ficou muito épico na real. Ele
falava muito de Deus em suas músicas e usa estética shintoísta e budista junto com o futurismo para seus clipes. A ponto de, pra alguém que está por fora, só parece música de drogado, que é coisa que ele fica puto de ouvir. Mas que se você der a chance para ouvir suas mensagens, você vai encontrar um artista de mente ímpar que se juntou com vários outros artistas de mente ímpar para nos dar presentes inesquecíveis e atemporais para a cultura humana. Tem coisa aqui que eu nem consigo explicar de forma coerente porque nem eu sei dos motivos. Olha isso! No meio do show ele pega uma maquita e começa a serrar um pedaço de metal para que fique em harmonia com a música. Pra quê? Eu não sei, mas funciona e fica foda pra caralho. Se tem uma recomendação minha que eu quero que vocês escutem na vida para poder ignorar o resto completamente, é checar as músicas do Susumu Hirasawa. Se você é fã de Berserk, já é capaz de você ver que ele é pau para toda obra com a calmaria melancólica da melodia de Guts, até a sinfonia triunfante de Forces e o terror trevoso de Haiyo. Mas ao adentrar na discografia dele, você não só vai achar muitas músicas similares, mas descobrir que as que você ouvia não é nem o melhor que ele pode fazer dadas as remasterizações das músicas que ele faz com novos efeitos. Se você se perguntou por que um compositor tão bom nunca mais deu bola para animes, é porque ele já tem uma carreira solo melhor ainda. Sabia que ele é tão famoso na internet que ele foi homenageado em Keion? Yui Hirasawa teve seu sobrenome baseado nele, coisa que deixou ele puto na época no Twitter porque procuravam o nome da Yui e marcavam ele. Enfim, foi esse amálgama de contratos e referências que fez Satoshi Kon um gênio criativo? Não. Se só assistir e estudar cinema fosse automaticamente capaz de dar uma mente criativa, o Hulk cinéfilo estava mais perto do Walter Salles do que seu primo vagabundo cria de Letterboxd que vê 3 filmes por dia. É difícil dizer o que exatamente faz ser um bom criador além de talentos próprios, já que osmose, estudo e recurso não necessariamente equivalem a uma filmografia boa. Mas analisando as temáticas recorrentes das criações que iremos mencionar aqui, talvez cheguemos perto de uma conclusão. Antes de Paprika, Perfect Blue e Padrinhos de Tóquio, Satoshi Kon teve seus humildes começos, assim como muitos mangakas amadores, publicando para doujinshi na faculdade para pagar as contas, começando em 84 com Toriko. Não, esse é o Toriko do autor que come criança, não tem nada a ver com o Toriko do Satoshi Kon, calma. Ia ser difícil ter uma preservação boa dos primeiros trabalhos dele, já que essas publicações de doujinshi muitas vezes são só protótipos de histórias. Conceitos que alguns olham em um setor editorial e pensam se vale a pena chamar o autor para uma conversa sobre expandir a história ou fazer algo completamente diferente do que viram. Pensem nisso como o equivalente artístico de jogar o currículo para esses caras, então muitas vezes as cópias limitadas desses doujinshi são perdidos com o tempo. E graças à republicação dos one-shots de Kon em um único volume de compilados, ele desviou o destino que alguns mangakas têm de sumir com suas origens nos olhos do público e terem que depender do e-hentai galleries para você saber o que eles fizeram antes, se você tem interesse de saber o que ele era capaz além do que é mais popular. Alguns podem se incomodar pela mudança drástica de tom e qualidade por ter que ler várias histórias de uma vez nesse compilado aqui, com muitas delas acabando em apenas 20 páginas, mas eu sempre acho legal fazer essa garimparia cultural com autores que curto. Sabia que Dragon Ball teve não só um, mas 2 protótipos? Sei disso porque viu o tal do teatro de mangás do Akira Toriyama, que faz o mesmo. Já podemos ver neste o potencial de Kon sendo exibido pela sua quadrinização. Basta olhar para alguns de suas páginas que iremos ver semelhanças aos quadros de Otomo em Akira. Mesmo que suas histórias aqui sejam bem simples, a forma com que ele desenha seus personagens com proporções realistas e expressividade um pouco mais limitada, mas que convém ainda um nível confortável de cartoon no meio, dá um charme que chama a atenção. Na mesma revista semanal em que Akira foi publicado, Young Magazine, Kon conseguiu publicar seu primeiro mangá serializado. Não chegou a ser nada muito longo, apenas tendo um volume com 7 capítulos, mas é uma história engajante que complementa a narrativa de que, desde 1990, ele já demonstrava um talento com a consciência alta de seu mundo, assim como a competência para aplicar na arte e fazê-la indigente, com Kaikisen, Retorno ao Mar, sendo a história de um senhor de idade que sabe de um ovo de sereia que aparece a cada 60 anos, com um membro da família do protagonista trazendo-a ao mar, mas no caso da vez, nosso protagonista jovem Yosuke tem que lutar contra a intervenção de setores privados que querem estragar a fauna local por seu interesse em transformar o lugar numa área turística. Dá pra ver um ângulo ambientalista muito similar às obras do Hayao Miyazaki aqui. E com o mesmo indo de mangaka para diretor de filmes, parece que é uma decisão natural para aqueles que não estão satisfeitos só com as páginas e composições lindas, querendo trazê-las do papel para a grande tela. Toriko tem também uma história futurista policial que igualmente lembra Alita, ou Akira, ou Ghost in the Shell. Mas quero dar menções honrosas para esses lados mais descontraídos do Kon, como o cara que rouba um avanço sem saber que tem uma criança dentro e tenta devolvê-la sem ser preso, ou o homem que encontra uma garota perdida no Natal e descobre
descobre que é o espírito de sua futura filha após ela desaparecer passando o dia todo com ela. Talvez o one-shot que teve mais repercussão foi o World Apartment Horror, já que teve seu conceito usado de base para Otomo fazer um filme em 91 com o mesmo nome, que pôs no mapa a escritora Keiko Nobumoto, protagonista nos times de escrita em Cowboy Bebop, Wolf's Rain e Kingdom Hearts. Caso você se pergunte por que Lazarus, o anime recente desse ano, foi meio bosta em termos de escrita, foi porque o roteiro foi concluído de forma póstuma, dado que Keiko morreu de câncer de esôfago em dezembro de 2021, deixando o resto do time em conflito de visões, acontecimento comum de obras que tentam ter um rumo quando a mente em comando prévio morre. Seguindo a mesma lógica, é fácil ver por que animes como Despera até hoje não saíram. Eu tive um baita susto quando me dei conta que, na real, o filme e o mangá têm muito pouco em comum. O mangá tem mais uma vibe Junji Ito, enquanto o filme é mais uma comédia que às vezes chega a ter um pouco de suspense. Mas acho que o filme foi em uma direção diferente por ser sobre um delinquente que tenta esvaziar um condomínio cheio de imigrantes da China, Coreia e da Índia. O problema é que ele falha miseravelmente em todas as suas tentativas. Acho engraçado como eles tentaram demais fazer o protagonista parecer um cara legal, mas com a atuação do ator ele fica menos no perfil de Yakuza durão e mais uma versão caricata do que um magricela pensaria que seria legal se fosse transportado para os anos 80 para interpretar um Bancho. O filme tem um comentário social interessante até, dado que mostra que essa comunidade em terrenos desocupados são tomados pelo MST japonês justamente porque são pessoas sucateadas pela sociedade por xenofobia de forma não muito diferente do que a Yakuza faz com jovens delinquentes como o nosso protagonista, que está tentando espantar o pessoal de lá só porque mandaram ordens de seu grupo que queriam abrir uma sede ali. E por mais que ele tente incomodá-los com barulhos altos, intimidação física e chamando a namorada dele pra comer ela de porta aberta. Ok, alguém definitivamente não está deixando seus fetiches à mostra, mas ao invés de se incomodarem, os inquilinos são tão fodidos por suas condições de vida que nem ligam e vê isso como uma forma de se enturmar entre si. A parte do terror é o que acaba não se encaixando no filme, dado que tem uma parede no banheiro com a cara de um espírito que, por algum motivo, no fim do filme aparece como um caju gigante para assombrar geral. Mas como esse é um filme que, como vocês podem ver, foi feito no orçamento de um episódio de Chaves, eles sequer mostram o monstro direito. Não sei, também pode só ser a qualidade tenebrosa que achei pra ver esse filme no YouTube. Esse é o problema de ver coisa antiga que ninguém se importa. É de fácil acesso e não virou mídia perdida, até a empresa responsável pelos direitos do filme descobrir e derrubar o filme de novo. Não é nenhuma gema perdida pelo tempo ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, se você pesquisar a palavra mediano no Google, a capa desse filme provavelmente iria estar lá como definição. É mais o que poderia ser se esses três personagens decidissem focar em filmes live actions independentes no lugar de animação. E que bom que encontraram animação. Não querendo dizer que eles não poderiam melhorar, mas sim que a expressividade visual nos trabalhos que fariam no futuro eclipsaram qualquer coisa que pudessem fazer com cinematografia real. Curiosamente, em 91, Kon também trabalhou em seu primeiro filme, Roujin Zedo, baseado em um mangá chamado Zed, como um dos seus animadores, alguns meses depois de World Apartment Horror. O final dos anos 80 até a metade dos anos 2000 realmente foram a era dourada em animação de celuloide. Por mais que esses efeitos genéricos de brilho da Ufotable pareçam bonitos para alguns, eu sinto muita falta dessa gesticulação expressiva e rotoscopia do que a epilepsia de show de luz que é promovida pelo público agora. Não que não exista animes bonitos no digital, mas é tecnologia que ainda estamos experimentando até chegar no seu ápice. Podemos ver aonde Kon pegou um pouco de inspiração para o conceito de páprica aqui nesse filme, já que a história de Roujin Z é sobre um projeto para revolucionar a área de medicina, com uma maca que usa da inteligência artificial para monitorar os sinais vitais dos pacientes, assim como pedir ajuda, limpar seus dejetos, exercitá-los, comunicarem-se com outras pessoas e até usar da IA para inventar amigos capazes de interagir na tela, com o público-alvo sendo a terceira idade, já que eles são geralmente os mais debilitados por sua velhice, tirar a dignidade deles por serem tratados como inválidos demais para se limpar, mesmo sendo adultos. Eu ouvi em algum lugar que os casos de suicídio são maior na terceira idade, justamente porque eles sentem que não tem nada a perder ou que, por negligência familiar, já viveram tudo o que precisavam na vida. Isso é uma tragédia bem pesada de se pensar, na real. Eu espero morrer jovem. Enquanto isso, Haru com a jovem enfermeira que estava cuidando do senhor de idade até ele ser pego pelo Projeto Z, e notando que a máquina está tentando se comunicar com ela, questiona a metodologia de tirar o processo humano da medicina justamente por ser o que faz as pessoas confiarem na área e dar valor aos seus trabalhadores. O tema do filme é bem atual, considerando que a pirâmide social está envelhecendo e a IA entrar na medicina para fazer cirurgias com a ajuda dos humanos não é mais um futuro próximo, mas uma realidade no presente que já está acontecendo na escala mundial,
se você tiver dinheiro suficiente. Não sei vocês, mas negligência médica é algo que já vi muitas pessoas sofrendo bastante na vida pessoal e interpessoal para ter uma desconfiança em médicos no geral. Tem gente que prefere ficar em casa sentindo dor do que esperar na fila do SUS. E mesmo tendo plano de saúde, as coisas não melhoram muito. Como trabalhador é difícil não ver certo superestímulo da área medicinal quando vários médicos concurseiros na casa dos 60 ganham de 5 a 10 vezes seu salário para te tratarem de forma tão mecânica que mais parece um robô mesmo. E ainda te dá diagnósticos errados, te fazer esperar com chá de cadeira, enrolar no atendimento, etc. Eu entendo que assim como todo trabalho, ser médico é difícil e requer muita responsabilidade, que é estressante e obviamente não vou generalizar para falar que todo médico é um sociopata em potencial, mas se a profissão não fosse superestimada como um meio de ascensão de classe social e prestígio familiar, ainda mais quando médicos geralmente vêm em famílias assim como advogados, talvez as pessoas entrassem na área com mais interesse em salvar vidas do que só interesse econômico pessoal, e não teríamos que chegar no ponto em que movimentos antivacinas existem majoritariamente por causa do ressentimento natural que as pessoas têm por médicos, graças a experiências passadas com negligência e maus tratos. Quer dizer, se eu falar um ops editando, provavelmente eu fiz um corte mal feito e posso consertar com um Ctrl+Z sem problemas. Se um médico fala um ops, ele fez um corte mal feito e você morreu. Então tem que pôr pressão nesses arrombados mesmo. Achou ruim, rico filho da puta? Vai lá então tirar férias em Malibu quando chegar tua folga pra desestressar, porra. Quem não tem essa opção sou eu. Apesar do filme trabalhar com essa temática, a grande parte dele é mais sobre uma corrida de gato e rato com a inteligência artificial da Maca que absorve a personalidade da esposa do velho, que tem memórias boas de quando ele era mais jovem, passando seus dias com ela na praia, o que faz a Maca seguir seus desejos como se ela fosse realmente a esposa dele. Haruko tenta salvar o velho por se importar com ele, enquanto há um conflito entre os desenvolvedores do Projeto Z, com um não sabendo que o outro fez esses ajustes malucos na bugiganga por ter o interesse econômico dos Estados Unidos para transformar esses mecanismos em uma máquina de guerra, porque, claro que tem um comentário contra os States no filme japonês dos anos 90, causando o conflito do final, com de alguma forma o velho chegando lá são e salvo e a Aya se satisfazendo com seu desejo final. Até ela voltar depois num tanque budista e matar todo mundo. É meio what the fuck esse final, mas fez jus ao filme, né? Dado que é um filme do Otomo, podemos ver que paga um pouco de homenagem a Akira em sua composição e direção. Só que dessa vez o foco é mais na ciência medicinal do que, sabe, o mindfuck existencial que acontece com o Tetsuo em Akira. Foi também feito pelo estúdio APPP, que fez um dos meus compilados de curtas favoritos já falados sobre temas futuristas, Robo Carnival, como também Golden Boy e o anime de 93 de JoJo's Bizarre Adventure, na qual Kon também trabalhou como animador. Como Jojo é Jojo, eu acho que esse trabalho merece seu próprio vídeo, assim como Pat Labor também merece. Já estamos falando de coisa o suficiente nesse vídeo, então eu vou me poupar o trabalho por enquanto. O que eu não vou me poupar o trabalho falando agora vai ser de outro filme no qual Kon também animou. Corra-Melos. Talvez você conheça esse título por ser um clássico do escritor japonês Osamu Dazai, baseado na história chamada A Fiança, feita por Friedrich Schiller em 1799. Dazai reescreveu o texto de sua forma para o público japonês em 1940, virando até um livro para crianças lerem no fundamental lá na época que o Japão tinha filhos para botar em escola, pelo menos. Dazai, por mais que eu goste das obras dele como escritor, é difícil falar dele sem mencionar o elefante na sala, que é sua vida pessoal controversa. Ele era um homem com altas crises depressivas por sua fraca saúde física, histórico com abuso em relacionamentos, vício em medicamentos e infidelidade, com o gatilho do suicídio de seu mestre sendo jovem, fazendo ele tentar se matar a vida inteira, matando duas de suas esposas no processo ao tentar fazer pactos suicidas com elas, a primeira morrendo sem ele e a segunda com ele aos 38 anos de idade, deixando para trás uma filha que, apesar de ter seu reconhecimento como escritora, teve a síndrome de Janet Jackson de sempre viver na sombra de um membro familiar mais famoso e discutivelmente mais talentoso do que ela. Dazai era um homem extremamente autodestrutivo em seus relacionamentos e em sua visão de mundo, mas em compensação, a forma nua e crua que ele põe isso nos textos, somado com o seu inegável talento e alcance para abordar diferentes temas e obras da mesma forma, prende o leitor em qualquer leitura que ele decidir escolher. Meu primeiro contato com ele foi na adaptação do Junji Ito de Declínio de um Homem, lá pela época da pandemia. Pela sua popularidade a ponto de virar um personagem de Bungo Stray Dogs e ter um prêmio literário em seu nome, não tem como não saber dele, pelo menos de passagem no Japão ou fora dele. Por isso ele tem várias adaptações feitas durante os anos em formatos de animes, filmes e mangás de suas obras mais populares. O mais recente no mundo de animes é o Aoi Bungaku,
uma série de episódios falando dos maiores escritores do Japão e adaptando alguns de seus contos. Se você é mais de animes do que literatura, considere assistir isso também para ficar mais cultuado e fingir que você sabe de livros pra gente intelectual te achar inteligente no lugar de ver conteúdo resumido por mim sem ir atrás da fonte. Não minta, eu sei que você faz isso sim. Corra Melos é uma história surpreendentemente positiva dado o histórico do Dazai. É sobre o personagem titular Melos vivendo durante a ditadura do Dionísio II de Siracusa na Itália no século 4 a.C., que é o único personagem não fictício dessa história. Aliás, sabia que o Dionísio era tão ruim que o povo tirou ele do poder à força? Platão tinha visitado ele, dado como Sócrates tinha sido morto pelo governo por fazer o povo pensar demais para a época. Eu imagino se isso foi uma espécie de vingança kármica do grande pensador. No filme, Melos é acusado de tentar matar Dionísio enquanto ele está visitando Siracusa para procurar algum presente para o casamento de sua irmã. Mas ao invés de morrer ali mesmo, ele implora para o governante para que espere 3 dias para ser morto e o dê liberdade temporária. Assim dando tempo para voltar para sua cidade e comemorar o casamento, para depois ser executado. Dionísio aceita, desde que Melos volte dentro do período prometido. Caso contrário, Selinúcio, o melhor amigo de Melos, será executado em seu lugar. O filme exibe muito bem a temática de amizade, confiança e sacrifício, com a tensão de Melos correndo antes que o sol se põe no final, tendo a direção incrível. No livro, toda vez que eles falam Corra Melos é uma coisa mais absoluta de cinema do mundo. Eu sempre li aquilo e ficava, meu Deus, ele disse a frase! Bom, pelo menos eu acho que a direção é incrível. Não há remasterização dele de forma acessível quando assisti, além de um rip de VHS todo estourado. Então a qualidade da animação é perceptível, mas a gravação não faz jus ao trabalho dos artistas. Ver Melos como um gigante gentil de coração puro faz ser um personagem bem carismático nessa encarnação. Assim como seu amigo Selinúcio, se oferecendo para morrer no lugar de Melos após ele implorar para os outros presidiários para confiar neles e todos recusarem. Isso mostra que Melos podia muito bem só escapar sem remorso e deixar Selinúcio na merda se quisesse. Mas, mesmo se fosse um homem aleatório ali no lugar de seu amigo, ele voltaria simplesmente pela sua boa índole e não o deixaria ir atrás em sua palavra. Considerando que esse filme foi dirigido pelo Masaaki Osumi, famoso por dirigir os filmes de Lupin desde os anos 70, Kon estava cercado de trabalhos bons para absorver, junto com seus trabalhadores melhores ainda. E após seu trabalho com Oshii em Pet Labor em 93, decidiu fazer um trabalho colaborativo com o mesmo. Satoshi Kon seria o ilustrador, enquanto Oshii escreveria a história de seu mangá Serafim, 26.613.336 asas. Número extremamente específico, consigo ver porque ninguém conhece essa merda desse mangá. Serafim, na verdade, nunca foi concluído como devia, sendo descontinuado porque apesar de Oshii querer ser o escritor, Kon lentamente foi se impondo mais na obra como criador, causando algumas desavenças de ego sobre quem tinha o direito de controlar a história, até que eventualmente ela fosse cancelada por diferenças criativas. É uma pena porque, pelo que podemos ver, era uma obra com potencial. Mamoru Oshii com Satoshi Kon fazendo um mangá que substitui Náusea do Vale do Vento do Miyazaki logo depois de terminar na revista, podia ter sido algo que marcou a mesma, assim como seu antecessor criativo. Mas com esses desentendimentos, perdemos a conclusão apesar do mangá já não parecer muito longo. Um problema do Oshii que podemos ver aqui em Innocence e em outros trabalhos é que ele costuma ser bem críptico em suas conceitualizações de diálogo a ponto de soar bem pedante ou ir no caminho oposto e deixar a estética falar por si em tudo. Mas nas duas instâncias, deixar o diálogo e o texto de lado para focar em deixar o subtexto obscuro como em Tenshin no Tamago. Não é toda vez que ele faz isso, claro, mas acho que quando ele faz filmes e histórias com diálogos que me vendem sim como personagens humanos que transmitem emoções convincentes, isso só me deixa mais encabulado quando ele faz um filme de todos os personagens só falam citações de autores quando podem falar frases que alguém falaria normalmente na situação. Quando ele faz isso, eu só me pergunto quem ele tá tentando impressionar, sabe? O número de 2050 asas diferentes no título de Serafim parece aleatório, até você lembrar que é o exato número de asas que os 133.306.336 anjos caídos que foram expulsos do Reino dos Céus no poema de João Milton Paraíso Perdido, que tenta interpretar a Grande Guerra dos Anjos, que explica como o inferno veio a ser conceitualizado no cânone do cristianismo. A história equipara isso com a figura messiânica de uma menina cearense chamada Sera, que tem o poder de curar a doença mortal da história, na qual as pessoas estão sofrendo a ponto de virar um problema de escala mundial, com os pacientes tendo deformidades em seus corpos que os fazem crescer asas, que é a característica principal dessa anomalia. O que, você acha que eu só sei falar de anime porque eu escolho só falar de entretenimento aqui no canal? Achei prepotente e preconceituoso da sua parte. Enfim, ter esse conhecimento prévio é importante? Talvez, por repertório. A obra faz isso algo intrínseco para sua compreensão ou que valoriza o que já está no texto?
Não exatamente. Na verdade, ela tem o efeito reverso. Acabei gostando mais de Tenchi no Tamago depois que comecei a imaginar Serafim como uma prequela de como o mundo entrou no apocalipse do filme, do que qualquer outra coisa. Não é como se a conclusão me desse alguma expectativa positiva, dado que estão tentando impedir a série de ser estudada para curar as pessoas pelo interesse do governo local de usar Serafim como uma bioarma. Assim, há temas e ideias que vão em direções com uma mensagem na qual podia ser interessante, mas, assim, já que não tem final, eu podia até tentar absorver a gnose da obra, se eu a deturpasse para analisar as referências a mais, mas aí eu só estaria falando da referência, e isso só não cai quando é trabalho dos autores transformarem isso na obra para que ela tenha sua própria imagem e que não seja só referências avulsas, uau, porque aí você só fica pensando, porra, eu podia ter pego a base no lugar do que você me deu. Bem mais interessante. Similarmente, o último mangá no qual Satoshi Kon tentou publicar também foi descontinuado, só que por outro motivo. Opus, lançado entre 95 e 96. E esse sim eu me apeguei a ponto de querer ver uma conclusão acontecendo. Mas dessa vez a culpa foi uma mistura da falta de tempo do Satoshi por ele já estar adentrando de cabeça na indústria de filmes com sua produção mais aclamada Perfect Blue, como também pela própria revista na qual ele publicou, tendo sido cancelada. Acho que essa combinação de fatores foi a gota d'água para que Kon nunca mais olhasse para trás em desenhar mangá quando já teve tantas decepções no ramo e horizontes maiores estando em seu alcance. Opus conta a história de um mangaka que está se esforçando para pensar no final de sua obra, ilustrado perfeitamente com o começo do primeiro volume, sendo colorido por inteiro, até as páginas lentamente perderem a cor e aí virarem esboços com cada virada. Com certo personagem-chave na trama morrendo, tudo parece estar se encaminhando para uma conclusão trágica, mas no qual o final é feliz, graças ao sacrifício do mocinho, até o próprio personagem criar consciência dentro da história e fugir com o rascunho do capítulo final onde ele morre, roubando do próprio desenhista. Inusitado, mas essa metanarrativa faz o autor da obra entrar no mangá e tentar impedir que o vilão descubra que há um portal entre a ficção e a realidade no qual ele pode abusar. Finalmente chegamos no ponto de Kon falaria do tema que mais se debruçou na sua carreira como diretor de filmes. O poder que um criador tem sobre o que faz, agindo como Deus de sua obra, e como alguém reagiria se descobrisse que todo o seu sofrimento e vida, na verdade, eram apenas parte de uma história para entreter um público maior. Quando o narcisismo bate na gente, gostamos de pensar isso sobre nós mesmos, já notou? Que tudo o que passamos, na verdade, constrói uma narrativa épica sobre a pessoa que nós somos para a posteridade da mesma forma que um conto fictício faria. Há eventos que consideramos canônicos em nossas vidas, mas se pudéssemos mudar alguma coisa, alguma tragédia, algum trauma, talvez o efeito borboleta que isso causaria nos deixaria uma pessoa pior, ou teria consequências maiores na sociedade do que poderíamos pensar. O autor tenta escrever o final, apesar de ser roubado e não conseguir pegar o manuscrito, mas ele simplesmente não consegue desenhar o personagem ou alguma alternativa para a conclusão, o que o faz ter que forçar o boneco a se convencer que ele tem sim que morrer, aceitando assim o seu destino. Aproveitando que eu falei de Jojo, eu me lembrei que Hirohiko Araki falou em uma entrevista sobre seu ponto de vista sobre escrever, que é bem pertinente ao modo que escrevo e como prefiro que algumas histórias sejam. O mangá pertence ao domínio da fantasia, do fictício, mas quando ele é desenhado com base em uma ideia ou teoria unificada, os personagens, de um modo estranho, começam a parecer como se realmente existissem ali. Isso dá-se a entender que depois que eles são estabelecidos, não há mais nada que o autor possa fazer por eles, graças aos personagens terem uma certa vida própria e, por serem vistos como seres humanos, devem então ser tratados como se suas decisões estivessem completamente fora de alcance de uma terceira, tendo sua autonomia dentro da história, como se fosse eu e você. Só que aí a gente entra naquele papo meio Rick and Morty, né? E se tudo for uma simulação? E se alguém estiver controlando a gente como se fosse numa história mesmo? Foda-se. Foda-se, isso não vem ao caso agora. O que eu tô querendo dizer é que quando o Araki matou Iggy, por exemplo, por mais que ele tenha hoje a reputação de matar cachorros por diversão nas histórias, o Araki achou terrível desenhar aquela cena. Mas ele não podia impedir aquele acontecimento porque era o ponto natural no qual a história tinha que ir dadas as ações de todos ali presentes. E é muito engajante ver como Kon discute essa ideia na própria obra, tanto como mangaka, como com si mesmo. Pois é, o último capítulo nunca foi publicado oficialmente, mas Kon escreveu para si e deixou guardado como uma forma de se satisfazer sobre o final de Opus, com ele se desenhando e refletindo em como podia terminar a obra se realmente quisesse, publicando em outra revista ou procurando a forma de escrever de forma autônoma, mas vendo o trabalho que isso ia dar e no momento da vida que estava, preferiu concluir o mangá de forma secreta. E com esse último capítulo, só sendo visto após ele morrer, sendo adicionado numa republicação póstuma de Opus feita
feita pela Dark Horse Comics em 2014. Eu fico um pouco triste com isso ser tudo que Kon conseguiu fazer como mangaka. 2 mangás inacabados, alguns one-shots e outros mangás curtos. Está longe de ser uma perda de tempo, é um histórico que te faz entender como ele chegou no status de aclamo quando se trata de audiovisual. Só que quando falamos só do visual, vemos que ele foi bastante negligenciado pela indústria. Independente dos contatos ou do talento, fazer um mangá para revistas é um trabalho que abate almas ímpares até se encaixar no molde do que eles pensam que o público quer ler. De um ponto de vista econômico é genial, de um ponto de vista humano é tudo menos humano. Por mais estranho que eu ache ter um vídeo onde não faço ideia como concluir narrativamente, isso encaixa perfeitamente com como Kon enxergava a ficção, por essa ser a influenciadora suprema para um criador afetar a realidade de acordo com sua visão, da forma que fez em Opus e eventualmente faria em Perfect Blue e Paprika. Na próxima vez que acompanharmos sua trajetória como criador, veremos como ele conseguiu ter uma amizade com Mamoru Oshii para trabalhar em uma de suas obras-primas, Pet Labor. Te vejo lá! Por enquanto, não se esqueça de avaliar o vídeo, comentar o que achou, talvez virar membro se tiver interesse de aparecer no fim da tela, ter vídeos em acesso antecipado, assim como os roteiros e um server privado para puxar um papinho se quiser. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais!